Madness. Oi gajos e gajas, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo. Vou falar aqui rapidão em inglês. So guys, this video will be subbed by AG, thanks a lot to him. And don't lose this video, why? Because I will give you my opinion and some good news. Spellbooks and Kwakimeru after banlist already won a Japanese tournament from Tsun. So I will show everything and give my opinion about the new banlist. Então guys, antes de mais nada, já sabe, inscreva-se no canal, deixe o gosto se gostar deste vídeo e partilhe com os seus amigos para ficar informado. Neste vídeo vou-vos dar a minha opinião sobre a banlist, guys. Para além disso, vou-vos já dizer que houve dois torneios. Houve um torneio do Tsun, que foi o que ganhou a última QC Cup, japonês, que o primeiro lugar e o segundo lugar, adivinhem quem é que foi? Quer adivinhar quem foi? Então venha comigo neste vídeo, guys. Venha aqui comigo, mas eu vou-vos mostrar já aqui os decks. Pronto, nem precisa de vir comigo. Está aqui, olha. Spellbookete e Kwakimeru. Kwakimeru, primeiro lugar do torneio, segundo lugar Spellbookete, e o torneio teve 19 Ancient Gears, esse torneio. Por isso vamos agora diretos aqui analisar o resto da banlist, agora que já vos dei esperança, seus amadores de Kwaki, seus cancerígenas. Vamos lá. Aqui na banlist, vamos começar, teve aqui a versão e pronto. E para quem não sabe, a banlist é uma coisa que acontece em todos os Yu-Gi-Ohs, mas a diferença do Duel Links para o Yu-Gi-Oh normal, que é jogado fisicamente com cartas, será a nível de limitação. Por exemplo, uma limitação de 2 cartas no TCG quer dizer que você só poderá usar 2 cópias. No Duel Links, a limitação de 2, você só poderá usar 2 cópias, mas de uma carta que seja limitada a 2. Por isso vamos começar aqui por as skills, que também é outra coisa que tem no Duel Links e não tem no TCG. Pronto. Nas skills, a primeira limitação, Trick Up My Sleeve. O Trick Up My Sleeve, que é o truque na manga, ou carta na manga, agora só o deixa pegar no nível 7 ou maior mago negro. Tipo, um mago que seja negro. Pronto, tudo bem, faz sentido, não é? Porque lá o skill, aqui a razão é que o Arcano é o mestre dos magos negros, não é? Faz sentido adicionar o mago negro nível 7. O problema disto vai ser Blue Eyes. Porquê, gajo? Blue Eyes, neste meta agora sem tanto Kwakimeru, ou não tão forte Kwakimeru, Blue Eyes poderia reinar. Porquê? Porque Blue Eyes tem um bom matchup contra a Ancient Gear, removendo ali as cartas, e contra Dinossauro também seria muito bom. Por isso aqui os Blue Eyes poderiam crescer agora no meta, mas isso não vai acontecer, não é? Se eu acho justo isto acontecer, mano, eu sinceramente não acho justo isto acontecer a Blue Eyes, porque Blue Eyes nem teve tempo de brilhar. E agora vai-se ter que encontrar mais uma versão, mas não vai tirar muita consistência ao deck. Quem sabe no futuro eles adicionarão alguma coisa boa para o deck. Depois a segunda, sei Last Gamble, acertámos, gajo, acertámos. Quem viu o nosso vídeo de previsões aqui em Last Gamble, acertámos. Mas agora a única limitação que eles fizeram é que vai ser o turno 7 para a frente que se pode ativar a skill. Isso muda muita coisa. Sinceramente, gajo, depende das situações, mas várias vezes vai-se poder ativar no turno 7 ou mais. Vai-se precisar de cartas que dê stall, e sem Kwakimeru, sem a consistência de Kwakimeru para o TQ logo, talvez seja possível ainda usar esta skill. Depois outra coisa que tenho aqui, que é para matar, para quem não sabe, Laval, o deck novo, tanto como Stall e como Buster Blader, todos usam Last Gamble. Aqui outra coisa que eles puseram foi que reduz a vida, e em vez de deitar as 2 cartas para o cemitério, que ajudava Buster a mandar os Buster para o cemitério, e ajudava também Laval a mandar 2 cartas para o cemitério, o que vai fazer aqui é meter 2 cartas no deck. Que é que isto ajudará? Isto aqui ajudará a stall, guys. Você pode colocar os seus 2 Thunder Dragon no deck, deixar um na mão, compra as cartas que tiver que comprar, descarta o Thunder Dragon, adiciona mais 2 cartas. Pronto, isto aqui parece que não, mas isto vai adicionar, vai ajudar muito stall, esta parte das 2 cartas. Pronto, depois esta limitação, não sei se vai ser assim tão forte. Para já se calhar vai atrasar um bocado mais, mas na minha opinião
Buster Blader irá perder força de toda a maneira sem a skill. Porquê? Porque Buster Blader, sem o Quacky no meta, a dominar o meta, Buster Blader perde força, porque provavelmente perderá alguns jogos para Dino e muitos jogos para Ancient Gear, que esses dois decks irão subir aqui na colina, é a minha opinião. Pronto, mas agora vamos ver, porque eu não tenho a certeza se Last Gamble, se esta aqui no turno 7 vai destruir completamente a skill. Eu acho que não, vai ser usável e ainda vai ser muito perigosa, gajo. Por isso vamos aqui agora às cartas. Cartas. Pronto, agora as cartas que estão aqui. Tenho aqui a explicar como é que funciona aqui o sistema de cartas no Duel Links. Eita porra, enganei-me 2 vezes. Pronto, agora vamos aqui Quaquimeiro, gajo. Quaquimeiro é a primeira coisa aqui a sofrer. Aqui vai ser o Maximus. Nós dissemos que devia ser um Maximus, 2 ia ser Light, mas eles decidiram colocar um. E eu depois disse que iria ser 2 Urknight, porque eu não pensei que eles iam pegar nas duas cartas raras, mas realmente faz mais sentido porque é uma carta rara. Aqui o Urknight, o Maximus a 1, eu acho justo, gajo. Eu acho o Maximus muito apelão, acho justo ir a 1, acho muito bom ir a 1. Não tem mal, o Quaquimeiro tem 3 diamantes que dá para dar search do Maximus, isso não faz problema nenhum, porque é como se você tivesse 4 Máximos no deck, não é? 4 Máximos no deck, o deck ainda está consistente. E assim vai permitir o jogo ser mais interativo. Depois temos Spellbook de Eternidade, e aqui a desculpa deles é que o Spellbookette fez muito bem. É assim, nós na QC fizemos muito bem com o Spellbookette. No dia 1 pegámos top 1 global com o Spellbookette, pois toda a gente começou a usar Spellbookette, por isso já está há muito tempo no meta. Mano, nem é por estar muito tempo na meta, porque o Herói também está há muito tempo no meta, não é? Eu acho que isto aqui foi abusado da parte deles, não gostei nada que colocassem aqui a 1 Eternidade, não, detestei isto, mas pronto, é para, porque há muitos decks meme que perdem para Spellbook automaticamente, e eu acho que isto aqui foi para fazer esses decks meme poderem jogar, ter o seu lugar no meta. Por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, decks que perdem automaticamente para Spellbook, sei lá, um deck que tenha só um chefe em campo, sei lá, o Obelisco, você ataca o Obelisco no campo, o Spellbook ganha automaticamente desse deck, não é? Bane logo o Obelisco, não dá target, pronto. Isto aqui é para as pessoas não usarem tanto Spellbook. Se vai dar para usar, gajo, vai dar para usar, tanto é que vocês viram que ganhou, ficou em segundo lugar num torneio Japa. Vai dar para usar porque você poderá usar 2 mestres. O que é que vai acontecer diferentemente? O que vai acontecer é que o deck de 30 cartas Spellbook não vai ser muito difícil de usar agora, já não vai ser quase usado. E o deck de 20 dá para usar, mas tem que usar 2 mestres e tem que fazer muita atenção para nunca banir o feito. Porque se você banir o feito, gajo, só vai usar um Eternidade. Se você deixar o Eternidade no cemitério, pode usar o segundo mestre no Eternidade para ir buscar o feito. Pronto, vai ser assim. Também dá para usar a skill dos mestres dos magos, não sei qual é, do Arcana, que adiciona um spell à sua mão quando você tiver 3. Isso vai ser outra skill que dará para usar em vez de recomeço. O problema aqui de Spellbook qual é? É que toda a gente vai usar a tumba fechada por causa de dinossauro. Por isso já destrói Spellbook um bocado, um pouco, já destrói bem Spellbook. E dinossauro tem um bom matchup contra Spellbook. Depois aqui temos aqui o Iron Core, que eu não pensava que eles iam ser mais light e colocar ali o Arcanite, não é? Mas não é o Arcanite, é o Arcanite. Pensava que eles iam colocar o Arcanite, mas eles não vão colocar o Arcanite, colocar o Quaquimeiro, o Core. Assim, esta aqui é mais para limitar, como eu já tinha dito que tinha que ter uma para limitar ali o Tornado Control. Eu acho bem, porque assim os Quaquimeiro não podem usar Control. Por isso eu acho bem fazerem isto, sinceramente. Depois tenho o Samurai Skull, que eu já disse no vídeo anterior, que eu tinha a certeza, também acertámos, eu tinha a certeza que eles iam aumentar Samurai Skull para 2. Porquê, gajo? Porque Samurai Skull é uma carta rara, vai-te fazer obrigar a pegar os Gozuki, e para além disso tudo, é uma carta que Canadia não impede, comporta não impede, e quando é destruída por a armadilha lá dos dinos, você chama outro monstro. Por isso era uma carta muito forte. Mas você acha que o Vampiro vai morrer? Eu acho que não, eu acho que o Vampiro já não está tão forte no momento na mesma, por causa de dinossauro. E assim, e com o pessoal a usar tumba fechada, mas vai dar para usar na mesma, como assim vai dar para usar. Você poderá usar, por exemplo, 3 Gozuki, 2 Control, poderá usar 3 Gozuki, 2 Control e aumentar os familiares
e aumentar também o Vampiro Desires. Você é uma maneira, eu vou-vos mostrar aqui rapidão, depois aqui. Pronto, e isto aqui é tudo. Então o que é que eu acho sobre esta banlist? Na minha opinião, guys, eu acho que Dinossauro e Ancient Gear têm mais probabilidade de subir. Também acho que outros decks novos poderão subir, não é? Da nova caixa não sei, mas agora ficando assim dará para subir. E eu acho que a skill mais usada irá ser Tumba Fechada, novamente. Tumba Fechada irá ser a skill mais usada para parar dinos, principalmente. Eu acho que o Quackimero ainda vai ser bem forte, guys. Ainda vai ser um deck forte, vai ser um deck mais lento. Menos ali, com menos vezes que vos vai dar aquele OTQ do Zap. Mas vai ser um deck que dará para dar OTQ e continua a ser um deck forte. Continua a ser claramente um deck meta. Spell Buquete continua a mesma bosta, guys. Continua igual, continua forte igual, na minha opinião. Só que agora é muito mais difícil de usar e também não estava tão forte por causa de Tumba Fechada. Já destrói este deck na mesma. Vampiro, se os dinos ficarem famosos, a mesma coisa que Spellbook. Tumba Fechada já destrói. Ancient Gear, um bom matchup. E pronto, e depois eu acho também que heróis poderão talvez ter assim uma melhoria no meta agora sem Quackimero, e a maior parte dos decks que sofriam muito para o TQ dos Quackimero poderão ficar bem mais fortes, não é? Inclusive os decks control poderão ficar bem mais fortes, na minha opinião, e se Quackimero não for tão visto na ranking, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vários decks poderão usar 3 ciclones, como herói, poderão usar 3 ciclones, mesmo Karakuri poderá usar 3 ciclones. Apesar que Karakuri tem um mau matchup contra Dino, por isso não sei sobre Karakuri, mas melhora muito o Karakuri para já. Então eu vou-vos mostrar aqui, só para terminar, vou-vos mostrar aqui algumas versões que na minha opinião dará para fazer com estes decks que foram nerfados, guys. Bem, guys, aqui o primeiro Spell Buquete ainda dá para usar com os mestres, lá está, tem que ter cuidado, você é obrigado agora a usar Crescente e poderá usar Restart, Recomeço, ou poderá usar a skill que adiciona feitiço à mão. Assim poderá usar Ciclones sem medo, guys, 2 Ciclones sem medo, e é obrigado a usar isto, porquê? Porque você vai usar aqui Spellbook Livraria, Segredo e um mestre, não é? Adiciona um feito, remove estes 3 que você adicionou, não é? Remove, cai um feito no cemitério e no próximo turno você usa a Eternidade para ir buscar o mestre, e o mestre vai buscar o segredo e o segredo vai buscar o outro feito, e você aí com um poder ou mesmo com isto aqui vai remover esses 3 novamente, remove segredo, mestre e isto aqui ou poder. E no próximo turno, ou não, mesmo o segredo, mestre e o outro feito que está no cemitério, você remove, deixa o Eternidade lá e com outro mestre no próximo turno vai copiar o Eternidade para adicionar o seu outro feito. Pronto, lá está, vai ter que ter muito mais cuidado, e outro problema é que vai ter que ter cartas Spellbook, tem que as deixar na mão, guys. Vai ter que deixar uma carta Spellbook na mão, mas pronto, lá está, o deck continua jogável, mas não vou dizer que vai ser muito forte, porque é por causa de dinos e por causa de Tumba Fechada. Guys, Vampiro dará para usar tipo assim, guys, dará para usar tipo assim, com uma skill tipo Tumba Fechada, Bandido, deixa eu ver o que é que tem mais, Posthumous Armor, dá para usar de várias maneiras. Você em vez do Samurai poderá colocar aqui isto, não é? Mas para colocar isto é melhor também ter aqui um destes bostinhas. Pronto, isto é uma maneira, poderá usar mais Ciclone também, poderá usar os 2 controle da mesma, guys, porque se você usar mais disto com controle é bom, guys. Por isso o Vampiro não morreu de maneira nenhuma, deixa-me pôr aqui 2 graças, não morreu de maneira nenhuma, guys. Por isso ainda pode dar bem bom Vampiro, guys. Por isso você poderá fazer desta maneira, ou poderá usar só um controle e usar aqui um Samurai Skull. É outra opção, poderá usar também assim, guys. Eu pessoalmente irei usar, acho que vou usar com os 2 controle, guys. Eu pessoalmente irei usar com os 2 controle. E talvez vou usar outra skill sem ser QC Blink. E talvez, se eu tiver outro retainer, vou usar outro retainer. Não sei se tenho, acho que não. Ou vou tentar mesmo assim. Isto é uma das maneiras. O problema aqui do Gozuki é que se tomar Canádia já foi. Por isso é muito bom ter aqui o Ciclone Cósmico. Vai ser bem melhor neste momento, na minha opinião, acho eu. Também dará para usar um Tornado e um Controle. É outra opção que você tem, não é? Pronto, guys, agora vou-vos mostrar aqui Quackimero. Quackimero dará para usar tipo desta forma, com proteção, com comporta ou canádia, ou seja o que for. Poderá usar assim até desta forma, guys. É uma forma de usar Quackimero, eu ainda tenho que testar esta bostinha, não é? Mas uma forma, poderá usar o Ryuko, poderá usar como aquele deck que vocês viram no início. Eu acho que o Quackimero agora fica mais lento, mas ainda é um deck muito forte, guys. Ainda é um deck muito forte e agora claramente vai ser um deck muito mais gostoso de jogar. Porque agora você não precisa só de chamar e OTQ, não, agora você precisa de se preocupar aqui com o seu máximos
e você vai usar de uma maneira controle. Por isso claramente é um deck muito forte, não fiquem aí a choramingar. Por isso, espero que gostaram do vídeo, já sabem, inscrevam-se, deixem o gosto e partilhem o vídeo, que é muito importante, porque estamos a dar trabalho aqui ao AJ também para traduzir, e para vocês aqui não vos custa nada partilhar os vídeos para aquelas pessoas que pensam que os decks morreram e tal. Não morreu porra nenhuma, ficou mais equilibrado, principalmente aqui com os Quackimero, achei muito legal fazerem isto. Por isso, deixem aí o gosto e não percam o próximo episódio, porque nós também não fomos porra.